Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Todos nós que somos espíritas ou simpatizamos com a doutrina espírita, sabemos que o espiritismo nos apresenta, nos demonstra a existência de uma outra vida. O espiritismo nos mostra que após a morte do corpo físico, nós continuamos vivos. Somos espíritos imortais e que ao término dessa existência iremos para algum lugar, nos preparar para outras existências e vivenciar uma vida espiritual. A essa vida espiritual temos o costume de chamar vida futura. E a partir dessa informação trazida pelo Espiritismo, é muito natural que queiramos saber como será a nossa vida futura. O que será de nós após a morte do corpo físico? E eu acho muito legal, muito interessante, porque às vezes a gente não combina as coisas, né, Márcio? E as coisas surgem, né? Porque eu não vou utilizar nenhum slide hoje. Cheguei para o Márcio ali que está operando os equipamentos, falei, coloca uma imagem aí, uma coisa. E aí ele apareceu com essa aí, né? Do indivíduo vendo a luz e com um baita ponto de interrogação, né? Pensando como será a sua vida futura. Só que muitos de nós podemos ter a ilusão de que o Espiritismo só serve como base de conhecimento para a vida futura. Esquecendo que, como é o título da nossa exposição de hoje, a vida futura é um reflexo daquilo que nós estamos fazendo hoje, na nossa vida presente. Então, o nosso objetivo na noite de hoje é conversarmos sobre como o Espiritismo pode melhorar, pode nos ajudar na vida presente e como isso pode repercutir positivamente para cada um de nós na vida futura. Eu me recordo de um diálogo que tive com uma pessoa muito querida, muito próxima de mim, uma pessoa que conhece o Espiritismo, leu uma ou outra obra, chegou a assistir algumas exposições espíritas e convive com muita gente que é espírita. Então estava habituada a conversar, a ouvir falar de espiritismo. E essa pessoa um dia me falou o seguinte, que embora ela gostasse muito do espiritismo, gostava de muita coisa que o espiritismo ensinava, ela não estava interessada no espiritismo. Agora, ela dizia que, olha, o espiritismo fala muito da vida espiritual. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estou aqui encarnada, eu vou cuidar da minha vida material. Aquelas coisas que a gente nem tem por que se preocupar, né? Boleto para pagar, filho para educar, trabalho, saúde. Essas coisas da vida material, ela falava assim, eu vou me preocupar com isso, que é o de agora, e eu deixo para ser espírita quando eu chegar no mundo espiritual. É muito lógico, né? Enquanto eu sou encarnado, eu cuido da vida material. Quando eu for espírito, eu cuido da vida espiritual. E às vezes esse tipo de argumento até nos desconcerta, né? Porque ele parece tão lógico se ele não partisse de uma premissa falsa. E aí eu quero começar falando com vocês sobre isso. Será que o espiritismo só serve para a vida espiritual? Afinal, o que é o espiritismo? De acordo com Kardec, num livro que tem justamente como título essa pergunta, o que é o espiritismo? Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, encarnados, e os espíritos desencarnados. E como filosofia, compreende todas as consequências morais
que decorrem dessas relações entre espíritos e encarnados. E aí a gente já poderia pensar, puxa vida, talvez aquele argumento tenha razão. Porque se é uma ciência que estuda a nossa relação com os espíritos, e os espíritos vivem lá no mundo espiritual, então agora não tem tanta utilidade esse tal do espiritismo, porque hoje eu estou me relacionando com as pessoas de carne e osso. Espíritos encarnados. E aí já está o primeiro engano. Porque esse tal de mundo espiritual, que a gente acha que é lá em cima, ou lá embaixo, ele está ao nosso redor. Nós nos relacionamos o tempo todo com o mundo espiritual. Nas palavras dos espíritos, as nossas realidades se permeiam, de tal modo que muitas vezes nós nos acotovelamos, encarnados e espíritos. Tanto que, numa das questões mais famosas do Livro dos Espíritos, a questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos atos, em nossos pensamentos. E os espíritos dizem que mais do que nós imaginamos, que muito frequentemente são eles que nos dirigem. Porque eles nos inspiram, nos intuem, nos influenciam. Então, nós já começamos a pensar que essa ciência espírita que mostra a nossa relação, nós encarnados com os espíritos, ela já nos afeta hoje. Porque nós nos relacionamos com os espíritos hoje. Toda vez que temos uma boa inspiração do alto, ou uma má inspiração vinda dos espíritos, nós estamos nos relacionando com eles. Toda vez que eu faço uma oração para algum espírito, eu estou me relacionando com ele, estou me ligando a ele. Então o espiritismo, ele já tem a sua área de atuação, a sua área de estudo, de pesquisa nessa vida. Mas mais do que isso, Kardec falava que o espiritismo é também uma filosofia que estuda as consequências dessas relações. E as consequências dessas relações tocam fundo em nossa parte moral, em nosso sentimento, em nosso pensamento. Porque saber que não somos seres mortais, que temos vidas anteriores, tivemos vidas anteriores e teremos outras vidas, faz com que passemos a encarar a vida atual de modo diverso. Sabem aquelas coisas que vocês fazem? Agora eu vou falar vocês, né? Como se eu não fizesse. E você faz assim muito tranquilamente porque você sabe que ninguém está vendo. Embora nossa mãe dissesse que Deus está vendo o tempo todo. Mas você se sente à vontade porque ninguém nunca vai descobrir isso que eu vou fazer agora. Será que nós faríamos com toda essa tranquilidade se soubéssemos que não há um ato nosso, um pensamento nosso que se perde na história do espírito? Que tudo aquilo de bom ou de ruim que fazemos repercute e retorna a nós, se não nessa vida, em outras vidas? Saber dessas implicações espirituais faz com que nós passemos a pautar a nossa vida atual de modo diverso. Uma pessoa que crê na sobrevivência do espírito tende a agir diferente daquela que acha que tudo se acaba com a morte do corpo físico. Então o espiritismo nos traz uma série de consequências morais que faz com que nós busquemos melhorar a nossa conduta desde a vida atual, para que possamos ter uma vida futura melhor.
Mas aí vocês vão me dizer, com muita propriedade, inclusive, sobretudo aqueles que conhecem outras religiões, dizer assim, mas toda religião é assim. Toda religião te inspira a ser melhor hoje, para que no futuro você tenha uma vida melhor. Então, o que o Espiritismo ensina de diferente daquilo que as outras religiões já falam? Pois bem, para começar, o Espiritismo apresenta não só essa possibilidade de construirmos um futuro melhor, mas apresenta também um manual, um como fazer, como chegar lá. O que devemos fazer para termos uma vida futura mais feliz? E essa noção de felicidade é algo que, a mim pelo menos, me fascina. Porque se tem algo que une todas as pessoas do mundo, esquerda e direita, judeus e muçulmanos, pessoas com crenças completamente diferentes. Se tem algo que os une, é a busca pela felicidade. Todos, sem exceção, querem ser felizes. E cada um busca essa felicidade naquele caminho que lhe parece mais correto. E aqui no Espiritismo, o que o Espiritismo diz sobre essa busca da felicidade? O Espiritismo vai dizer que nós, seres espirituais criados por Deus, temos um caminho para ser feliz. Um caminho sem erro, um caminho que não falha, por assim dizer. O Espiritismo nos diz que Deus, o Criador de todo o universo, criou esse universo com leis perfeitas, leis naturais, e que todos nós, espíritos, devemos procurar seguir essas leis. E quando o Espiritismo vai falar de felicidade, ele diz exatamente isso. A lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus indica-nos o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós, todos nós, seres humanos, só somos infelizes quando nos afastamos dessa lei. Percebam, o Espiritismo vem nos falar que há leis divinas, imutáveis, criadas por Deus, e que se nós as seguimos, nós estamos fazendo o bem e seremos inevitavelmente felizes. Ao passo que quando nós desrespeitamos essas leis, nós seremos infelizes. E aí nós temos que abandonar aquela imagem que nós temos de nós chegando no mundo espiritual, no céu, seja lá onde vocês imaginem que nós vamos chegar depois, né? Quando nos depararmos com aquele belo ponto de interrogação, né? Quando nós chegamos no mundo espiritual e que há lá um tribunal formado. No centro da mesa, alguém com cabelos brancos e um martelo, não sei por que o martelo, enfim. Sempre tem um martelo nos filmes, né? Ordem no tribunal. E alguém nos julgando, fez certo, fez errado, fazendo a conta ali, né? E você torcendo pro juiz ser bonzinho, para ele dar mais ponto para a coisa certa, relevar um pouco de erro. E ele dizendo assim, tá, foi, vai para um lugar bom. Ou dizendo, não. Fluído ao longo dos séculos de um julgador externo nos dando um veredito. Você foi bom, você foi ruim. O que acontecerá contigo a partir de agora é isso. Quando os espíritos nos falam algo diferente.
Eles nos falam que essa lei divina, essa que vai dizer se nós seremos felizes ou não, ela está em um lugar que nós não conseguimos nos afastar, fugir dela. Ela está em nossa consciência. E a partir do momento que eu acerto ou erro, é a minha própria consciência que vai dizer se eu fiz o bem, se eu fiz o mal. Se eu mereço algo de recompensa ou se eu tenho algo a pagar, a reparar. Então, muitos de nós vivemos nesse mundo material despreocupados com isso. Mas em algum momento, a consciência, esse juiz implacável, ainda que numa vida futura, vai nos cobrar contas daquilo que fizemos. E aí nós teremos que nos acertar com esse juiz, que somos nós mesmos, que poderá nos indicar um caminho para reparar esses erros, ou um caminho para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então o Espiritismo veio nos dizer aquilo que eu devo ou não devo deixar de fazer? É isso? Essa é uma boa discussão. Aliás, que está até na moda dentro do movimento espírita. Porque há quem defenda que o Espiritismo veio nos dizer aquilo que você e eu devemos ou não devemos deixar de fazer. E o Espiritismo, cremos nós, com base naquilo que Kardec fala e com base no ensino maior do Cristo, veio nos trazer uma verdade, um elemento para que nós possamos realizar as nossas escolhas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que eu tenho acesso às verdades espirituais, saber que somos espíritos imortais responsáveis por todo o mal que fizermos nessa vida, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, eu saberei e me responsabilizarei por isso. Todos esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, nos dão uma bagagem, uma base, um conhecimento que nos possibilita fazer a escolha. Devo ou não devo fazer? Sei que isso é errado. Faço ou não? Nós temos essa liberdade. A ponto de eu brincar esses dias com um amigo que o Espiritismo não nos diz o que devemos fazer, mas diz o que deve ser feito. Parece a mesma coisa, mas não é. O Espiritismo mostra um caminho, mas não obriga ninguém a seguir esse caminho, porque nós somos livres. Temos autonomia para decidir seguir ou não esse caminho. Livre-arbítrio. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, eles mesmos, os Espíritos, nos dizem que sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Quando eu não sei o que fazer e eu peço ajuda para alguém e falo assim: me diga o que eu devo fazer. Se essa pessoa me diz aquilo que eu devo fazer, o mérito pelo acerto é dela. A culpa pelo erro é dela, compartilhada comigo, afinal, eu entreguei o meu destino nas suas mãos. Percebem que quando não sou eu que exerço essa escolha, eu estou transferindo a responsabilidade dos meus atos para alguém. É algo muito cômodo. Concordam? Quando eu chego para alguém que tem alguma ascendência, um sacerdote, um filósofo, uma pessoa erudita, e falo: o que devo fazer?
eu estou colocando o meu problema no colo dessa pessoa e dizendo, me dê a solução pronta. O Espiritismo, ele diz o que deve ser feito, mas quem toma a decisão de fazer ou não somos nós. Porque aí a responsabilidade é toda nossa, pelo acerto ou pelo erro. Poderemos reparar esse erro, poderemos ser beneficiados pelo acerto, mas sempre a responsabilidade será nossa, porque temos liberdade de agir desta ou daquela maneira. Então vejam, o Espiritismo, desde esta vida, nos traz elementos, nos traz conhecimentos, para que nós possamos ter a liberdade, como Jesus disse, a verdade nos libertará, nós termos a liberdade de escolher fazer o bem ou fazer o mal, sendo julgados por nós mesmos, a nossa consciência. É uma proposta diferente, desafiadora e libertadora, porque é muito mais confortável quando alguém decide por nós, quando alguém nos diz exatamente aquilo que devemos ou não devemos fazer. É mais desafiador quando nós buscamos essa solução, mas é mais meritório, porque essa solução vem do nosso processo evolutivo, caminhando, tropeçando, errando, se levantando e buscando sempre acertar naquilo que errou da vez passada. A partir dessa compreensão, nós vamos entender o que Kardec quis dizer na obra O Céu e o Inferno, dizendo que, sendo infinita a justiça de Deus é infinita. Nada falha, nada escapa à justiça divina. Até mesmo aquelas barbaridades que a gente vê e acha, olha a impunidade, nada acontece com essa pessoa e tal. A lei dos homens é falha, tem brechas. A lei divina não, é infinita em sua justiça e bondade. Então, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal que fazemos serão rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Com isso, Kardec vem dizer que tudo aquilo que fizermos de mal é uma dívida que contraímos e que deveremos quitar em algum momento. Assim, como dizia Chico Xavier, o bem que praticamos é nosso advogado em qualquer parte. Tudo aquilo de mal ou de bom que fizemos nessa vida repercute, nas palavras de Kardec, nas existências seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, quando nós entendemos isso, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, nós paramos de colocar a culpa em tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida em algo alheio a nós. É culpa do meu colega de trabalho, da minha família, de Deus, que olha para todo mundo menos para mim. É óbvio que há uma série de acontecimentos que nós nem conseguimos entender o porquê. Mas há uma justiça divina que não falha. E que se estamos passando por dificuldades hoje, essas dificuldades têm a ver com o nosso passado, se não nesta vida, em outras. E quanto a isso, hoje, nós não temos o que fazer. Porque, como Chico Xavier também falava, nós não podemos voltar ao passado, voltar atrás e fazer um novo começo. O que está ao nosso alcance? O hoje, o agora, o presente. Então, ao mesmo tempo que nós vamos quitando essas dívidas do passado, pagando aqueles carnês, aqueles boletos intermináveis
60 parcelas, 70, 80. Nós estamos construindo a nossa vida futura. Hoje, o bem ou o mal que nós estamos fazendo hoje é o que está moldando aquilo que vai acontecer conosco nessa e nas próximas existências. Então é importante que, sabedores disso, ao mesmo tempo em que nós estamos quitando aquele boleto, aquele carnê das vidas passadas, que nós não façamos outros. Porque senão a vida espiritual vai ser muito parecida com a vida material, né? Pagar boleto. Pagar conta a vida toda, e nós não encarnamos para isso. Nós não fomos criados por Deus para pagar boleto, graças a Deus. Nem boleto físico, nem espiritual. Eu não estou estimulando o calote, viu, gente? Por favor. Amanhã o povo sai dizendo: eu não pago mais minhas contas, porque o rapaz lá no centro espírita falou. Não é isso. Mas esse não é o objetivo da nossa vida. O objetivo é progredir. O objetivo é ser melhor a cada dia. E Deus nos concede quantas existências forem necessárias para que a cada existência nós possamos nos livrar dos defeitos antigos e adquirir novas virtudes. É por isso que é importante que esses ensinamentos espirituais, e nós falamos dos ensinamentos da doutrina espírita, pois é a doutrina que nos toca mais intimamente. Mas qualquer doutrina que eleve o ser humano é importante para isso. Como também já disseram, a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Se outra religião te faz melhor, siga nela. Mas que busque a cada dia ser uma pessoa melhor. Utilizar desses elementos agora. Não só pensando na vida futura, mas no agora. Porque a cada dia que nós vamos cumprindo as leis divinas, nós vamos nos melhorando. E para isso é importante que a gente busque viver a vida espiritual agora. Ah, mas eu vou ser espírito quando eu desencarnar. Eu já sou espírito. Vocês são espíritos, vocês estão com uma carne aqui, eu também, mas nós somos espíritos. Essa carne nós vamos deixar. Mas dia menos dia, nós voltaremos à vida espiritual. E o que levaremos? Senão somente aquilo que é o patrimônio do espírito, as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, os nossos vícios e defeitos também. Por isso é importante que cada dia da nossa vida seja bem empregado, bem utilizado, para que nós possamos cultivar os tesouros do céu que Jesus nos fala no Sermão da Montanha. Aqueles que as traças e a ferrugem não consomem, que não ficam no caixão que nós levamos. É isso que nos fará pessoas melhores na vida futura também. Mas para a gente encaminhar as conclusões da nossa fala, pesquisando sobre isso, né, sobre ser melhor hoje na vida presente, para um dia termos uma vida futura melhor, eu me lembrei de uma fala de um outro expositor espírita, o pesquisador Cosme Massi, da cidade de Curitiba, e numa reflexão que ele faz sobre as virtudes, ele traz uma ideia muito interessante. No começo, nós fazíamos o mal, desejávamos o mal, porque era assim que éramos. Eu tinha vontade de matar alguém, e eu ia lá e matava. Espírito primitivo que era, não controlava meus sentimentos, e buscava com eles extravasar tudo aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava em ações. Então eu pensava mal, sentia mal e agia mal. Com o tempo fomos melhorando. E embora ainda pensássemos mal, sentíssemos mal, começamos a controlar os nossos instintos, seja pelas convenções sociais, seja pelo medo da reprimenda, seja lá o que for.
mas nós continuávamos com vontade de matar alguém, mas nós nos controlávamos. Segurávamos e pensávamos, não devo fazer isso. Percebam que há uma evolução entre alguém que praticava o mal e outro que só pensa no mal e não pratica. E aí o indivíduo vai evoluindo e chega um ponto em que ele já consegue não desejar o mal para o outro. Ele foi ferido, foi ofendido, mas ele consegue relevar, praticar a indiferença. Ele não deseja o bem para essa pessoa, mas pelo menos não deseja o mal. Aí há outra evolução. Chega um momento em que o indivíduo já consegue, mais próximo daquilo que o Cristo prega, de retribuir o mal com o bem, de amar o inimigo, ele consegue desejar até o bem para o inimigo. Ele começa a entender que aquele outro fez mal, mas é o erro dele. E começa a desejar que essa pessoa fique bem. Até porque ele sabe que ele precisa ser uma pessoa boa, por quê? Para que a vida futura dele seja boa. Então eu preciso me melhorar, eu preciso ser uma pessoa boa hoje para a minha vida futura ser melhor. Então eu faço o quê? Um negócio, uma barganha. Eu vou ser bom hoje para ir para o céu, para ir para nosso lar, para ir para uma colônia espiritual, seja lá o que for, mas para ter uma vida boa na vida futura. Percebam que daquele primeiro momento onde o indivíduo matava, roubava, fazia todo o mal, para esse houve uma evolução fantástica. E se já chegamos nesse ponto de não desejar o mal, de não praticar o mal, de querer o bem do nosso inimigo, ainda que estejamos fazendo isso pela recompensa da vida futura, já estamos num ponto bem bom, bem avançado. Mas a virtude mesmo, olha só que coisa interessante. A virtude está no praticar o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Nem penso na vida futura. Eu penso em fazer o bem porque é o certo, porque é o que eu sinto e eu quero fazer o bem ao meu semelhante. E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo chamado O Homem de Bem, ele vai enumerando várias características do homem de bem, da pessoa de bem, e entre elas ele fala que o homem de bem, possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele está preenchido disso. Ele tem esse sentimento de ser caridoso, de amar ao próximo. Ele faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição alguma. Há um nível ainda maior, que é o de fazer o bem sem se preocupar com a vida futura. Por que estou falando isso? Porque nós sempre teremos novos desafios. Nós fomos educados por todas as religiões a sermos pessoas boas para irmos para o céu. A sermos pessoas boas porque senão Deus castiga. A sermos pessoas boas para termos uma vida espiritual melhor. E se isso está fazendo com que nós façamos o bem, que assim seja. Porque é melhor que seja assim do que estivéssemos fazendo o mal. Mas devemos saber que a verdadeira evolução está naquele grau que nós devemos buscar, que é o de fazer o bem pelo bem. Porque quando eu faço o bem, eu me sinto bem. Eu me sinto pleno, eu me sinto realizado. Então é isso que devemos buscar, e o Espiritismo fornece esse caminho, nos explicando a mensagem do Cristo. Porque o Espiritismo não vem trazer uma moral nova. Ele vem somente desenvolver a moral que Jesus veio ensinar e exemplificar. Então, saibamos, meus amigos, que ao chegarmos na nova vida, na vida futura, seremos julgados por nós mesmos de acordo com o que fizemos, que melhoremos a nossa vida presente, pensando, se assim for de nossa vontade, numa vida futura melhor. Mas saibamos que, na verdade, o que precisamos é a cada dia buscarmos essa melhoria para que nos sintamos felizes na prática do bem.
em seguir as leis divinas, em estarmos em harmonia com a criação universal. Para encerrar, eu gostaria de contar uma história que é contada por Divaldo Pereira Franco, que mostra alguém que chegou nessa situação. Eu arrisco dizer que ele não estava só com o ponto de interrogação na cabecinha dele, porque eu estou falando de alguém muito conhecido e muito querido de nós, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta e de tantas outras casas espíritas, um grande patrono do movimento espírita brasileiro. Diz Divaldo que quando Bezerra de Menezes desencarnou, ele chegou ao mundo espiritual e foi despertado pela mentora chamada Celina, que lhe explicou o que estava acontecendo, algo que provavelmente Bezerra logo entendeu, ele que era profundo conhecedor da doutrina espírita. E naquele momento em que Bezerra chegou, ele foi cercado por familiares, por amigos, antigos companheiros de trabalho na doutrina espírita e nas demais atividades assistenciais que ele realizou durante toda a vida dele, mas que ele ouvia no local que ele estava, era um local fechado, um grande barulho, como se fosse uma manifestação popular. E ele ficou intrigado com aquilo, ele não sabia o que estava acontecendo e perguntou para Celina, né, o que era aquela movimentação lá fora. E ela então lhe convidou, vamos lá fora, eu vou lhe mostrar. E quando ele chegou lá fora, ele percebeu que uma multidão de pessoas acenava para ele, alguns emocionados, com lágrimas nos olhos. E ele não entendeu porque ele olhava para cada um daqueles rostos. E ele disse, Celina, eu não conheço ninguém. Devem ter vindo no lugar errado. Já foram no velório errado? Que coisa, né? É constrangedor, você tá lá chorando pelo desencarnado e depois você vê que não é aquele, né? É constrangedor. E ele pensou, o pessoal se enganou, não conheço ninguém, estão tudo chorando para a pessoa errada aqui, recebendo a pessoa errada. E Celina falou que não havia engano nenhum. Disse Bezerra, esses são aqueles que você consolou sem nunca perguntar o nome. São aqueles espíritos que eram atormentados e que chegavam nas sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você guiou. São eles que vêm saudar você no pórtico da eternidade. Quando Bezerra chegou ao mundo espiritual, ele teve uma recepção condizente com aquilo que ele fez na vida presente. O reflexo na vida futura dele foi imediato, proporcional a todo o bem que ele tinha feito, mas percebam, ele fez isso sem esperar, tanto que ele se surpreendeu com aquela recepção. Ele fez o bem pelo bem. Que possamos todos nós, nas nossas atividades, na sequência da nossa vida, fazer o bem pelo bem, mas sabedores que a nossa vida futura, aquilo que encontraremos no além, depende única e exclusivamente daquilo que fazemos hoje em nossa vida presente. Eu agradeço pela atenção de todos e desejo que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Muito obrigado.